Fala, rapaziada! Bem-vindos ao SESC De Olho na Jurisprudência. Somos as inteligências artificiais da Fê e do Thiago e vamos analisar os informativos da semana. Olá, hoje a gente vai, mergulhar juntos nas decisões mais recentes do Superior Tribunal de Justiça, o STJ. Vamos falar do informativo 867, que saiu agora dia 21 de outubro de 2025. Isso aí, e tem bastante coisa importante, né? Vamos passar pelos recursos repetitivos, pelas turmas. A ideia é comentar os pontos principais de um jeito assim claro, mas sem perder o detalhe técnico, né? Exatamente. Preparados então para essa análise? Bora lá. Começando então pela Corte Especial. Teve o tema 1368. Isso, tema 1368. Foi nos RESPs 2.199.164 PR e 2.070.882 RS. A discussão ali misturou direito civil e tributário. Aquela questão clássica, né? Qual taxa de juros de mora usar nas dívidas civis? Isso antes daquela mudança na lei em 2024, claro. O artigo 406 do Código Civil era Selic ou não era? Pois é, a dúvida era essa. E a Corte Especial? Bom, bateu o martelo. A taxa que valia era a Selic. Selic. E por quê? Muita gente defendia aquele 1% ao mês do CTN, né? Sim, mas o STJ seguiu outra linha. O argumento principal foi: o próprio artigo 406 mandava usar a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional. E qual era essa taxa? A Selic, já prevista em várias leis tributárias federais. Entendi. Então foi uma interpretação literal do artigo, buscando essa conexão com a área tributária. Exato. E eles reforçaram que aquela taxa de 1% do Código Tributário, do artigo 161, parágrafo 1º, só se aplicaria se não houvesse outra lei específica definindo os juros para os tributos federais. Como tinha lei falando da Selic, ela prevalecia. Faz sentido. E eles comentaram sobre a natureza desses juros, se é punição ou compensação. Comentaram, sim. E foi um ponto importante. Deixaram claro que juro de mora não é punição. Para isso existe a multa contratual ou legal. Juro de mora serve para compensar o credor pelo tempo que ele ficou sem o dinheiro. Certo. Inclusive citaram o artigo 404 do Código Civil, que diz que se os juros não cobrirem o prejuízo total, o juiz pode até mandar pagar uma indenização extra. Interessante essa visão. E na prática, essa definição pela Selic traz alguma vantagem, além da uniformidade? Traz. Uma delas é que a Selic, como a gente sabe, já engloba juros e correção monetária num índice só. Isso acaba simplificando os cálculos, né? E também, segundo o tribunal, manter essa linha ajuda a ter uma harmonia entre as regras para dívidas públicas e privadas, evitando distorções na economia. Ou seja, consolidou um entendimento que já vinha aparecendo, dando mais segurança jurídica para aquele período anterior à lei de 2024. Exatamente, foi isso. Beleza, vamos mudar de turma então? Primeira turma teve um caso interessante sobre imposto de renda, envolvendo colaboração premiada. Como foi isso? Isso foi bem curioso, decidido em segredo de justiça. Imagina a situação. Uma pessoa fez um acordo de colaboração e nesse acordo ficou definido que ela tinha que pagar uma multa. Só que quem acabou pagando essa multa não foi ela, foi a ex-empregadora. A empresa pagou a multa do colaborador. E aí? E aí a Receita Federal cobrou imposto de renda sobre esse valor pago pela empresa. A questão foi parar no STJ e a primeira turma disse: sim, incide imposto de renda. Ué, mas o dinheiro nem entrou na conta do colaborador, certo? Como assim IR? Esse foi o ponto central da discussão. O STJ entendeu que houve um acréscimo patrimonial indireto. A lógica foi a seguinte: a multa era uma obrigação pessoal, personalíssima do colaborador. Deveria sair do bolso dele. Ok. Quando a ex-empregadora pagou essa dívida por ele, e o tribunal de origem até indicou que isso foi uma liberalidade ligada à rescisão do contrato de trabalho, o colaborador teve uma liberação de despesa. Ele deixou de ter um gasto que originalmente seria dele. Entendi. Então, mesmo sem o dinheiro passar pela mão dele, o patrimônio dele, de certa forma, aumentou porque ele se livrou de uma dívida que teria que pagar. É isso. Exatamente essa a ideia. Para o STJ, isso configura o fato gerador do imposto de renda, lá do artigo 43 do CTN, Aquisição de Disponibilidade Econômica. E citaram também o artigo 70 da Lei 9.430/96, que trata especificamente da tributação de multa ou vantagem paga por pessoa jurídica a pessoa física na rescisão. Então, mesmo sendo indireto, tributou. Nossa, é um ponto bem sutil, mas importante para ficar atento a esses pagamentos por terceiros, né? Com certeza. Mostra que o conceito de renda tributável pode ser bem amplo. Legal. Agora vamos para a segunda turma. Teve uma decisão sobre consórcio de empresas poder figurar como réu em execução fiscal. Isso parece estranho, já que consórcio não tem personalidade jurídica, né? Parece contraintuitivo à primeira vista. A lei das SA, a 6.404, realmente fala que consórcio não tem personalidade jurídica diferente das empresas que o compõem. Mas olha só, para o direito tributário a coisa muda um pouco. Muda como? A segunda turma confirmou que o consórcio pode sim estar no polo passivo da execução fiscal. O fundamento principal veio do Código Tributário Nacional, o CTN. E o que diz o CTN nesse caso? O artigo 126, inciso 3, diz que a capacidade tributária passiva, ou seja, a capacidade de ser devedor de tributo, independe da constituição regular da pessoa jurídica. O que importa é se configura uma unidade econômica. Então mesmo sem ser uma pessoa jurídica formal, se o consórcio atua como uma unidade econômica, Exato. se ele pratica o fato gerador do tributo, ele pode ser cobrado. O STJ considerou que o consórcio é sim essa unidade econômica. Contrata, realiza obras, fatura. Entendi. E isso tem respaldo no Código de Processo Civil também? Tem sim. O CPC, no artigo 75, permite que entes sem personalidade jurídica, como a sociedade de fato, o espólio, a massa falida e até o condomínio, sejam representados em juízo.
O STJ fez essa analogia. Certo. E lembraram até da Lei 12.402 de 2011, que fala que consórcio que contrata em nome próprio pode reter tributos, com responsabilidade solidária das consorciadas. Ou seja, a conclusão é que o consórcio tem o que se chama de personalidade judiciária, mesmo não tendo personalidade jurídica. Personalidade judiciária, gostei do termo, ficou bem claro. Vamos agora para a terceira turma. Vi que tiveram várias decisões interessantes lá. A primeira sobre penhora de bem indivisível. Isso, o RESP 2.180.111-DF. Um tema bem prático e delicado. Imagina um casal dono de um imóvel. Um deles tem uma dívida, o imóvel é penhorado e vai a leilão. O outro cônjuge, que não deve nada, tem direito de preferência para comprar o imóvel todo no leilão. Certo, a preferência para manter o bem. Mas a dúvida era sobre a parte dele, a cota-parte, como calcular? Exatamente, a pergunta era, essa cota-parte do cônjuge que não é devedor deve ser calculada com base no valor de avaliação do imóvel ou com base no valor que ele eventualmente pagar no leilão, caso ele arremate, por um valor menor que a avaliação. Parece mais justo calcular pela avaliação para proteger quem não tem nada a ver com a dívida, né? Foi exatamente essa a linha do STJ. A cota-parte desse coproprietário que é alheio à execução tem que ser calculada sobre o valor de avaliação do bem. O artigo 843 do CPC já dá essa garantia, né? Que a parte dele seja preservada sobre o valor da avaliação. Então, mesmo que ele use a preferência e arremate por, digamos, 60% da avaliação. Ele vai pagar os 60% do lance, mas, na hora de acertar as contas, a parte que corresponde à metade dele será calculada sobre os 100% da avaliação. A ideia é não deixar que o exercício da preferência acabe diminuindo o patrimônio dele. Ele arremata pelo valor do lance, mas a sua parte é resguardada pelo valor de avaliação. Se o lance for muito baixo, pode até ser que ele precise complementar algum valor para garantir a parte do credor sobre a metade do devedor, também calculada pela avaliação. Entendi. Uma solução que tenta equilibrar tudo, protege o coproprietário não devedor sem prejudicar o credor. Boa. E ainda na terceira turma, teve outro caso de leilão anulado, o RESP 2167.979-PB. Mas aí o motivo foi outro. Qual foi? O problema foi a descrição do imóvel no edital do leilão extrajudicial, num caso de alienação fiduciária. O edital descrevia o bem como se fosse só um terreno. Só que na realidade já tinha uma construção lá, uma benfeitoria significativa que valorizava muito o imóvel. Eita! Aí o pessoal que leu o edital achou que era só o terreno, e o preço foi lá pra baixo, imagino. Exatamente. O imóvel acabou sendo arrematado por um valor muito baixo, cerca de 23% do valor real de mercado. O STJ considerou isso preço vil e anulou o leilão. E qual foi o destaque da decisão? O ponto principal foi a descrição do bem no edital, que é uma exigência do artigo 886 do CPC, tem que refletir a situação atual do imóvel, incluindo as benfeitorias importantes. Isso é essencial para garantir um preço justo. Protege tanto o credor, que quer receber o máximo possível, quanto o devedor, né? Principalmente o devedor. Uma descrição errada ou uma avaliação muito antiga podem afastar interessados sérios ou levar a essa arrematação por preço vil, o que causa um prejuízo enorme e injusto. Então a atualização da descrição e da avaliação é fundamental para a validade do leilão, transparência e proteção contra enriquecimento sem causa. Perfeito, faz todo sentido. Teve mais coisa na terceira turma, né? Uma sobre impugnação ao valor da causa. Sim, o RESP 2113.605-CE. Uma questão bem processual. A pergunta era, a parte ré pode impugnar o valor da causa pela primeira vez só nas contrarrazões da apelação? Normalmente, o lugar de fazer isso é na contestação, né? Se não fizer ali, preclui, perde a chance. Exato, essa é a regra geral. Mas nesse caso específico, a terceira turma disse que pode, se a parte não teve oportunidade de fazer antes. E como foi o caso? Era uma ação de anulação de testamento. O juiz extinguiu o processo logo de cara, por decadência, antes mesmo de citar o réu para contestar. O autor apelou e só aí o réu foi chamado ao processo, para apresentar as contrarrazões. Foi nesse momento que ele questionou o valor da causa. Ah, então ele realmente não teve chance antes. Não houve contestação. Isso. O STJ entendeu que não ocorreu a preclusão. Como ele não pôde contestar em primeiro grau, as contrarrazões foram o primeiro momento processual para ele se manifestar sobre qualquer coisa, inclusive o valor da causa. E lembraram que o valor da causa é matéria de ordem pública, que o juiz pode até rever de ofício. Entendi. E não caberia recurso adesivo para ele questionar isso? Não, porque ele não tinha sido vencido em nada na sentença, né? A sentença tinha sido favorável a ele, extinção. Então, as contrarrazões eram o mesmo caminho. Uma situação processual bem particular, mas a solução parece lógica. E o último caso da terceira turma, volta para o agro, né? Operação Barter e recuperação judicial. Isso, RESP 2178.558 de MT. A Operação Barter é aquela conhecida. É o produtor rural pega insumos, adubo, semente e se compromete a pagar com parte da produção futura, formalizando isso numa cédula de produto rural, a CPR. Certo. E qual era a dúvida na recuperação judicial? Acontece que, às vezes, o produtor não entrega o produto prometido na CPR. Aí o credor entra com uma execução para receber, e essa execução acaba sendo convertida para pagamento em dinheiro, porque o produto nem existe mais. A pergunta era, esse crédito, agora em dinheiro, entra na recuperação judicial do produtor? Parece que sim, né? Virou uma dívida em dinheiro como outra qualquer. Pois é, mas o STJ disse que não. Ele continua fora da recuperação judicial. Mesmo depois da conversão para dinheiro? Por quê? Porque a Lei 14.112 de 2020 já tinha excluído expressamente os créditos de CPR física com entrega de produto e CPR de barter dos efeitos da recuperação judicial do produtor rural. São créditos considerados extraconcursais. Ok, a lei exclui a CPR em si? E o STJ entendeu que o simples fato de a execução ser convertida para dinheiro não muda a natureza extraconcursal desse crédito.
Geralmente, essa conversão acontece justamente porque o produto, que era a garantia e o objeto principal, pereceu. Entendi. Se a conversão para dinheiro fizesse o crédito virar concursal, entrar na RJ, isso daria ao devedor o poder de escolher se o crédito entra ou não na recuperação, bastando ele não entregar o produto. Seria um jeito de burlar a exclusão que a lei fez. Ah, boa. Para evitar que o devedor manipule a situação. Então, CPR barter fica fora da RJ, mesmo que a cobrança vire dinheiro? Exato, mantém a natureza extraconcursal. Muito bom. Vamos agora para a quarta turma. Vi um caso interessante sobre administração de bens por ascendente e a aplicação da suprécio. Ah, esse é ótimo. O RESP 2.214.957-PR, direito civil puro, e bem comum em famílias. A situação era: herdeiros queriam cobrar do espólio de um ascendente, pai ou avô, por exemplo, os aluguéis que esse ascendente recebeu enquanto administrava imóveis que pertenciam aos herdeiros. Certo. E qual o problema? O detalhe é que essa administração durou mais de 20 anos, e durante todo esse tempo, os proprietários, que depois viraram herdeiros desse administrador, sabiam e concordavam com a administração e com o fato de o ascendente ficar com os aluguéis. Era tudo transparente e consentido. E aí, depois de 20 anos, eles resolveram cobrar tudo que ficou para trás? Exatamente, queriam cobrar os aluguéis retroativamente, e a quarta turma disse: não pode. Aplicou a teoria da suprécio. Aquela que diz que se você não exerce um direito por muito tempo, de forma que a outra parte confia que você não vai mais exercer, você perde esse direito. Perfeito. O não exercício do direito de cobrar os aluguéis por tanto tempo, somado à administração consentiva e transparente, criou no administrador uma expectativa legítima de que aquela cobrança sobre o passado nunca aconteceria. É a boa-fé objetiva agindo. Impedindo o comportamento contraditório, o famoso venire contra factum proprium. Se concordaram tanto tempo, não podem virar a chave e cobrar o passado. Exato. E ainda usaram o princípio da Sazine, dizendo que os herdeiros recebem a herança como ela está, com as limitações que o próprio falecido criou com sua conduta. A cobrança só seria devida a partir do momento em que os herdeiros notificassem formalmente o fim daquela administração consentida. O passado ficou protegido pela suprécio. Um belo exemplo prático dessa teoria. E ainda na quarta turma, teve aquela decisão sobre taxa de fruição em lote não edificado, né? Aquele tema que mudou com a lei do distrato. Sim, o RESP 2.104.086 SP. Esse é relevante. Antes da Lei 13.786 de 2018, a lei do distrato, a jurisprudência do STJ era firme. Se o comprador desistia da compra de um lote de terreno sem construção, não cabia cobrar taxa de fruição ou ocupação, porque não tinha havido uso efetivo que gerasse vantagem econômica para o comprador ou desgaste para o vendedor. Certo, essa era a regra antiga. E o que mudou com a lei nova para os contratos assinados depois dela? A quarta turma reviu o entendimento. Decidiu que para os contratos celebrados após a lei do distrato, é sim possível cobrar a taxa de fruição, mesmo que o lote não esteja edificado, desde que, claro, isso esteja previsto no contrato e respeite os limites percentuais da lei. Mas qual foi a lógica para mudar? Se continuar não tendo construção, não tem uso. A lógica mudou o foco do uso efetivo para a disponibilidade do lote. A nova lei, o artigo 32A da Lei 6.766, incluído pela Lei do Distrato, permite abater da devolução dos valores pagos uma indenização pela fruição do imóvel. O STJ interpretou que a lei não fez distinção entre lote com ou sem construção. Então, o simples fato de o lote estar à disposição do comprador já justificaria a taxa. Exatamente. A partir do momento em que o comprador recebe a posse, ele tem a disponibilidade do bem. Ele pode usar, construir, alugar, vender. Se ele escolhe não fazer nada, essa é uma decisão dele, mas não pode impedir o vendedor de ser compensado por ter ficado sem a disponibilidade daquele terreno durante o período. Entendi. A taxa é pela disponibilidade, não pelo uso. Isso muda bastante a dinâmica dos distratos de loteamentos. Muda mesmo. O fato de o lote não ser edificado pode até influenciar no valor ou percentual da taxa, que tem limite legal de 0,75% sobre o valor atualizado do contrato, mas não impede mais a sua cobrança segundo essa decisão da quarta turma para contratos pós-2018. Importante saber dessa mudança. E ainda na quarta turma teve algo sobre seguro de vida, né? A necessidade de pedir administrativamente antes de ir para a justiça. Isso, no agente no RESP 2.091.602 MS. Foi mais uma reafirmação de um entendimento. Para cobrar seguro de vida em grupo, a regra geral é: precisa fazer o pedido administrativo à seguradora antes. E a resposta é sim. Souber. Sem essa comunicação, que é o requerimento administrativo, a seguradora tecnicamente não está em mora, não tem obrigação de pagar ainda. Então faltaria interesse de agir por uma ação judicial, porque não houve uma recusa, pretensão resistida. Mas tem exceção, né? Tem. A exceção clássica é: se a ação já foi proposta sem o pedido prévio, mas a seguradora, na contestação, entra no mérito e nega o direito à indenização. Aí sim, nesse momento surge o conflito de interesses, a resistência e o interesse de agir aparece. Ah, então se a seguradora só alegar a falta do pedido prévio sem discutir se deve ou não pagar? Aí o processo pode ser extinto sem análise do mérito, por falta de interesse de agir. Então o mais seguro é sempre fazer o aviso de sinistro ou pedido administrativo antes de pensar em entrar na justiça. Bom saber desse detalhe processual. E, para fechar a quarta turma, teve uma sobre parcelamento de custas judiciais. Exato, o RESP 2.208.615-SP. A questão era se as custas e taxas judiciais, que têm natureza de tributo, taxa, poderiam ser parceladas com base no artigo 98, parágrafo 6º do CPC. Esse artigo fala em parcelamento de despesas processuais para quem não pode pagar de uma vez, mas também não tem direito à gratuidade total.
E aí, pode parcelar custa que é tributo. Pode. A quarta turma entendeu que a expressão despesas processuais nesse artigo do CPC abrange, sim, as custas e taxas judiciais. Mesmo sendo tributo. Sim. O raciocínio foi que o próprio CPC, quando trata da gratuidade de justiça, lista custas e taxas como exemplos de despesas processuais das quais a pessoa pode ser isenta. Além disso, o parcelamento é uma medida que concretiza o acesso à justiça. É um meio termo entre pagar tudo à vista e a isenção total. Usaram aquele argumento, quem pode o mais, pode o menos. Exatamente. Se o juiz pode isentar totalmente do pagamento, que é o mais, por que não poderia autorizar um simples parcelamento, que é o menos? A natureza tributária não seria um obstáculo porque a norma processual federal, que visa garantir o acesso à justiça, se aplicaria. Cabe ao juiz analisar a dificuldade financeira da parte e deferir ou não o parcelamento. Boa decisão. Facilita o acesso à justiça para quem tem dificuldade, mas não se encaixa na gratuidade total. Com certeza. Agora vamos mudar de área e pro penal. Quinta turma teve algo sobre a ANPP, o Acordo de Não Persecução Penal, e continuidade delitiva. Sim, um caso julgado em segredo de justiça e decidido por empate, o que favoreceu o réu. O ANPP, como a gente sabe, tem aquele requisito da pena mínima do crime ser inferior a 4 anos. A dúvida era: como calcular isso quando tem vários crimes em continuidade delitiva, ou quando tem causas de aumento de pena? É porque a continuidade delitiva aumenta a pena, né? Isso poderia impedir o acordo. A quinta turma definiu alguns critérios importantes. Primeiro, usa-se a pena mínima em abstrato do tipo penal base. Segundo, ao considerar as causas de aumento ou diminuição de pena, como manda o parágrafo 1º do artigo 28A do CPP, tem que usar a menor fração de aumento e a maior fração de diminuição possíveis. A ideia é buscar a menor pena abstratamente combinada. Entendi. Procurar o cenário mais favorável em abstrato, pro cálculo do limite de 4 anos. Isso. E sobre a continuidade delitiva, ou concurso de crimes, ela não impede o ANPP por si só. O que importa é se a pena mínima, calculada com o aumento mínimo previsto para continuidade, que é 16, ainda fica abaixo dos 4 anos. Ah, então não pode o Ministério Público projetar um aumento maior da continuidade para tentar barrar o acordo? Exato. O STJ rejeitou essa ideia de usar uma pena hipotética com aumento máximo. Compararam isso com a súmula 438, que proíbe a prescrição pela pena em perspectiva. O critério tem que ser objetivo, baseado na pena mínima, com um aumento mínimo legal, 16, fazendo uma analogia com as súmulas 243 do STJ e 723 do STF sobre o sursis processual. Critério objetivo e favorável ao acordo, então. Interessante. E para fechar os julgados comentados, um da sexta turma que deu o que falar. Prova exclusivamente extrajudicial no Tribunal do Júri. RESP 2.232.036 DF. Esse é um tema quente, né? Pode mandar alguém a júri ou até condenar só com base no que foi dito na delegacia, sem confirmar em juízo? A sexta turma foi categórica. Não pode. É nulo. Tanto a decisão de pronúncia, que manda a júri, quanto uma eventual condenação pelo júri não podem se fundamentar exclusivamente em elementos informativos colhidos no inquérito policial. Tem que ter prova judicializada, produzida sob contraditório. Nem mesmo uma confissão feita só na polícia? Nem isso. Uma confissão extrajudicial isolada, sem outras provas produzidas em juízo que a corroborem, não serve nem para pronunciar, muito menos para condenar. E no caso concreto que eles julgaram, como foi? O réu tinha sido pronunciado e depois condenado pelo júri com base na confissão dele e de corréus na fase policial. Só que durante o processo judicial, os corréus mudaram a versão, retrataram-se e o inocentaram. Mas essa prova judicial foi desconsiderada. Nossa, que situação. Pois é. A sexta turma viu nisso uma violação clara da presunção de inocência e do devido processo legal. O STJ, que já vem firmando essa posição há algum tempo, aplicou o entendimento retroativamente nesse caso, reconheceu a nulidade e foi além. Fez o quê? Determinou o trancamento da ação penal e a soltura do réu. Ressalvou claro que se surgirem novas provas, agora produzidas em juízo, uma nova denúncia pode ser oferecida. Mas, com o que tinha, era nulo. Uma decisão muito forte, reafirmando a importância do contraditório e da prova judicial. Sem dúvida. Um marco importante na jurisprudência sobre o Tribunal do Júri. E para finalizar mesmo, teve uma afetação para recurso repetitivo, né? Tema 1368. Isso, só pra gente ficar de olho. A primeira sessão vai decidir uma questão de direito administrativo sobre prescrição em pensão por morte de servidor público. Qual a dúvida específica? Quando o pedido administrativo de pensão é negado, a prescrição de 5 anos do Decreto 20.910/32 para entrar na Justiça atinge só as parcelas vencidas antes dos 5 anos ou atinge o próprio fundo de direito, impedindo totalmente o reconhecimento da pensão se a ação for proposta depois desse prazo. Ah, clássica discussão de prescrição de trato sucessivo versus fundo de direito. Importante definir isso. Vamos acompanhar. Exato, fica aí o alerta para esse tema. Ufa! Quanta coisa nesse informativo 867, hein? Foi um mergulho e tanto. Foi mesmo. Desde Selic em dívida civil, IR sobre pagamento por terceiro, consórcio no polo passivo, penhora, leilão, suprécio, taxa de fruição em lote, ANPP, prova no júri. Muita coisa relevante. Cobrimos bastante terreno. E a ideia do CSA de olho na jurisprudência é justamente essa. Tentar traduzir essas decisões que às vezes parecem complexas e mostrar o impacto delas no dia a dia de um jeito direto. Esperamos que essa nossa conversa tenha ajudado a clarear os pontos, a entender o que está sendo decidido lá no STJ. E fica sempre a reflexão, né? Por exemplo, nesse caso da Supressio, até que ponto a inércia de alguém por muito tempo deve realmente ter o poder de extinguir um direito patrimonial como o de cobrar aluguéis que eram devidos? Onde está o equilíbrio entre proteger a confiança gerada e proteger o direito de propriedade em si? Uma excelente provocação para a gente pensar. A aplicação da boa-fé sempre gera essas discussões interessantes sobre limites. Exato. Bom, muito obrigado pela companhia de todos. Continuem ligados aqui no CSA para mais análises descomplicadas da jurisprudência. Até a próxima. Até a próxima, pessoal!